Eu era solteiro, morava na tela, logo no início da minha vida, carreira militar. Então comprei um romance, A Predestinada, volume 1, volume assim. Estudei muito aquele romance, me agradou, mandou estudar as obras de Kardec, para saber. Aí eu comecei a comprar pelo reembolso postal as obras, foi que me dedicou isso aí. Tá? Eu não vim assim porque o outro me trouxe, eu vim pelo estudo, né? Estudo até hoje, isso me trouxe infinitamente. O negócio é complicado, então por isso que é preciso estudo, para ser uma ciência, filosofia, consequência religiosa. Espírito não é religião, é a consequência religiosa, porque eu estudo ensinamento de Jesus, os 10 mandamentos de Jesus, os 10 mandamentos de Deus. E todos os evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lúcio e João, que está no Novo Testamento de Jesus Cristo, né? Da Bíblia Sagrada. E toda religião é boa, isso que é importante. Olha, é o seguinte, a minha senhora tem a medicina, a pessoa recebe espírito sem querer. Tá? Então, eu como eu namoro com ela, já recebi o espírito do meu pai. Meu pai falou comigo pessoalmente. Aí eu vi que é uma verdade. Ele só sigo que a verdade é isso aqui. Então eu comecei a estudar filosofia e fui inteiro. Tanto é que sou médico passista, curador. Tá? Não chega aí, pessoas, chega de gente aí. Amanhã é dia de vir, pessoal. Trabalho aqui segunda-feira das 3 às 4, terça-feira das 3 às 4, quarta-feira das 4 às 4h30, eu tenho trabalho de senhor, desenvolvimento das 3 às 4. E depois quinta-feira das 7 às 8, sexta das 3 às 4, sábado das 6 às 7, semana toda cheia. E domingo das 7 às 8, mas isso é só da família, esposa. Não sei, aqui é grupo. Eu tenho um trabalho de sexta-feira, aliás, começa por segunda. Trabalho de desenvolvimento. Então, o esposo dessa senhora, que é tesoureira aí, é o que coordena esse trabalho. Então, a pessoa vem aqui desenvolver, recebe espírito, comunicação, faz trabalho, tudo isso. E vão aumentando. Terça-feira também tem um trabalho maravilhoso à noite, trabalho de paz e curas. Mas não é de nós, o espírito vem e vem gente crescendo. Não, só que vem aqueles que precisam, que acreditam, que não é para um que acredita nisso. Né? Eu, por exemplo, acredito porque recebi bênçãos divinas, muita força, muito esclarecimento, muita cura. Inclusive, eu tive no Norte do Paraná, aliás, Norte do Brasil, eu tinha pressão baixa na época. Isso foi em 79. Eu passava mal lá. Até mandaram tomar uísque, cavalo branco era melhor tomar, mas passava efeito e voltar tudo de novo, nunca mais botei na boca. Aí uma noite estava dormindo no apartamento, eu estava no apartamento, senti escada para subir. Então vi a escada, um médico, uma enfermeira com a maleta na mão e o médico na frente. Subiram a escada. Passaram no meu pé assim, chegaram no meu bidê, porque deixaram aquela mala, ele botou a mala 07, assim, a enfermeira abriu, tirou um chumaço de algodão, voltou para cá de novo. Aí eu levantou a mão, eu dormindo e vendo tudo. Isso que é importante, isso que eu acredito. Aí levantei o braço assim, me levantou o braço, passou aquele sumaço para mudar aqui, o médico veio para lá, um estojo, mas esse da injeção em cavalo, com uma líquido, mas não amarelo assim, chegou, me aplicou bem aqui, eu senti quando encostou, aquele estojo encontrou no meu corpo, eu a cura dentro, mas ninguém. E esse dia minha pressão passou normal. 12,8, 11,8 e assim. É preciso estudo para acreditar nisso. Se não tiver estudo, pode acreditar pela fé, né? Então, o espírito precisa muito estudo, porque pode estar assistido por espírito mau, por espírito bom. E o estudo não deixa de cair na mão dos maus, porque tem um estudo, sabe quando está certo e quando está errado. Quando está bem assistido e quando está mal assistido. O estudo tem mostra. Só o estudo, não tem pessoa que possa fazer isso. Eu comecei o trabalho espírita, já começou o social também. Ainda é longe isso ainda. Mas não sei o que faz a população. Tudo que vem entrar aqui é da população. Eu não dou nada. Todo mês entrego a sua contribuição. Né? Agora, para acertar a base, está ali, é R$43. Tem pessoa que dá 5 cestas por mês, 4 cestas por mês. E eu não faço nada, eu só dou uma. Sem roupa e calçado todo dia, entra aqui também. O pessoal entra aqui. Então, só agradeço a Deus por tudo isso.